Você está com dúvida, pensando em trocar sua faculdade, seu curso, sua graduação, ou mesmo a sua profissão, a sua carreira? Tem medo de fazer isso, tem pensado e repensado e ainda não tomou uma decisão? O vídeo de hoje é para você. Nele eu conto a minha experiência sobre a minha mudança, transição de carreira do serviço social para a psicologia. Vem comigo! Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eliane, eu sou formada em serviço social e me formei no final de 2022 em psicologia. E é sobre esse desafio e muitos outros referentes aos estudos e práticas em psicologia que eu compartilho aqui neste canal. Então, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva no canal. Em alguns vídeos aqui do canal eu já trouxe um pouquinho sobre essa minha trajetória com o serviço social ali na primeira graduação até a psicologia, que foi quem me levou a retornar esse canal. A história é bastante longa, né? Então, para caber nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou tentar resumi-lo ao máximo. Eu sempre gostei muito da área de humanas, desde o meu ensino médio, eu sempre gostei dessa área. Gostava de ouvir muito as pessoas, gostava muito de ouvir as várias histórias de vida das pessoas que faziam parte da minha história de vida. No terceiro ano do ensino médio, quando chega no ensino médio, geralmente, se não antes, a gente já vai pesquisando mais ou menos as áreas que a gente gosta mais, na verdade? Então, mas lá no terceiro ano é que a coisa aperta, né, assim, vamos dizer. E aí, na época, na minha escola, eu estudei em escola pública a vida inteira, mas o meu ensino médio foi um ensino médio muito bom, um ensino médio público, eu acredito muito na escola pública. E aí no terceiro ano do ensino médio, nós fomos convidados a fazer um teste, aquele teste vocacional bem objetivo, e que não é uma orientação vocacional, né, mas assim, são testes que você fazia online e que te levavam ali a alguns pontos, dava para você pensar algumas coisas, áreas ou cursos com os quais você mais se identificava. Então, eu fui lá, fiz esse teste e de cara eu me identifiquei com a área de humanas. Nunca me identifiquei com outra área. Apesar de gostar muito da matemática, que era a minha matéria preferida na escola, eu nunca cogitei áreas como engenharias, coisas desse tipo. Deu de que a área de humanas era o meu forte. Quando você identifica-se com a área, você vai ter que se identificar com um curso ou cursos para você ir eliminando e escolhendo. Eu lembro que acho que o meu irmão tinha aqueles cadernos de profissões que dão os resumões de quanto tempo de estudo, as áreas onde pode trabalhar e tudo, né? Caderno tinha serviço social. E aí me identifiquei demais. Mas eu já tinha falado, inclusive, que eu queria muito fazer psicologia. Só que aí veio a época de vestibular, vem época de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, naquela época, tinha essas opções. Eu lembro também do ProUni, que o ProUni, na verdade, naquela época você tinha a opção de se inscrever em 5 faculdades para concorrer a bolsas. Então, assim, você tinha mais chance, de certa forma. E aí eu fiz o Exame Nacional do Ensino Médio. Fiz a primeira etapa de um vestibular aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que é o estado onde eu moro. Infelizmente perdi a segunda etapa. Gente, eu tinha certeza que se eu concluísse todas as etapas eu teria passado, porque eu fiquei bem colocada na prova objetiva, que é a primeira etapa, e tinha feito muito bem a primeira prova da segunda etapa, que eram as questões discursivas. Aí eu perdi o restante, né, dessa segunda etapa e fui eliminada. Chorei demais, gente, foi muito difícil. Chorei muito, né? Hoje eu entendo algumas questões que aconteceram, mas enfim. E aí eu tinha outra opção, que era concorrer às bolsas, seja a bolsa do governo estadual aqui do Espírito Santo para as particulares aqui, pelo programa Nossa Bolsa, que é um programa do governo estadual do Espírito Santo, que ainda até hoje existe, e o programa ProUni, né, o programa Universidade para Todos do governo federal. Então eu me inscrevi no ProUni nas 5 opções de faculdade. Na época, nossa região não tinha um curso de psicologia. E eu não tinha, sabe aquela pessoa, eu não era aquela pessoa no meu ensino médio, no meu terceiro ano, eu não era aquela jovem que queria, assim, terminar o ensino médio e vazar da casa dos pais e estudar fora, longe, sabe, numa federal. Eu queria uma federal,
mas ao mesmo tempo eu entrava em contradição porque eu não queria deixar a realidade que eu estava vivendo naquele momento, principalmente questões relacionadas à minha fé, à igreja, eu estava muito envolvida nisso tudo, né? Então eu optei em me inscrever para concorrer a 5 bolsas do ProUni. Por aqui na região, se eu não me engano, foi só uma que eu me inscrevi justamente para psicologia, mas já era mais longe, então só me inscrevi em uma opção. As demais eu me inscrevi em cursos por aqui, e se eu não me engano, 2 opções eu me inscrevi para o serviço social. Então, eu consegui essa bolsa de serviço social, uma bolsa integral 100% do ProUni, em uma cidade mais próxima aqui da nossa região, chamada Nova Venécia. É onde eu fiz a minha primeira graduação, muito feliz, muito realizada, realmente tinha tudo a ver comigo, porque a área de humanas, né, lidar com pessoas, com questões sociais, com questões diversas. Então fiz muito bem, sempre fui uma boa aluna, nunca tive problema com essas coisas, né? Fiz um TCC incrível, assim, foi maravilhoso. Minha primeira faculdade, não pensa, fizemos a festa, apesar de toda a dificuldade, nós conseguimos fazer uma festa bem bacana, fizemos culto ecumênico, né, aquela colação de grau maravilhosa, aquele álbum grosso, com muitas fotos, foi maravilhoso. Um adendo, nesse último ano, o curso de serviço social são 4 anos, e no último ano que eu estava terminando o serviço social, começou nessa mesma faculdade o curso de psicologia. E aí, minha gente? Essa avaliação do ser humano, como ficou, não é? Continua. Mas eu estava decidida a terminar, né? Pra mim, assim, eu cheguei até ali no último ano de serviço social, eu não ia perder 3 anos ali, né? Então eu me formei, mas eu dizia pra mim mesma, eu lembro como se fosse hoje falando com um colega assim, lá no estacionamento onde a gente esperava os ônibus, né? Porque eu ia de ônibus pra faculdade. E eu falava, mas eu vou fazer psicologia ainda. Eu dizia isso, mais do que dizer pra ela, eu estava dizendo pra mim. Porque era a minha primeira opção, lembra? Lá no ensino médio, era o que eu mais queria fazer. Não terminei, né? Me formei, fiz minha inscrição no Conselho Regional de Serviço Social aqui da região. Trabalhei como assistente social por uns 3 anos e meio, mais ou menos. Em 2016, mais ou menos. E ali, gente, quando você se forma em serviço social, você vai trabalhar nos equipamentos públicos, como os equipamentos da assistência social, CRAS, CREAS, enfim. Geralmente, a política de assistência social, você trabalha com os 2 profissionais, o assistente social e o psicólogo juntos. No mínimo, esses 2. Tem mais profissionais, mas geralmente a base mesmo são esses 2, assim, que formam essa equipe de referência. Então eu sempre trabalhei, desde que comecei a trabalhar como assistente social, eu trabalhei com psicólogos incríveis, com quem eu fui aprendendo muito mais. E ali, sabe, quando você tá ali fazendo bem o que você tá fazendo, eu era uma ótima assistente social, sou uma ótima assistente social, mas não me sabe aquela coisa, querendo estar ali ocupando talvez um lugar como psicóloga. E aí eu lembro que por questões pessoais eu comecei a fazer análise pessoal, fui para psicoterapia. E foi ali que reacendeu em mim novamente o desejo de retornar para a faculdade e realizar aquele meu sonho, que era a graduação em psicologia. E em 2018/1, lá no primeiro semestre, eu comecei a faculdade de psicologia. No primeiro ano, por eu ser ex-aluna, que é o mesmo grupo institucional onde eu fiz serviço social, eu consegui aí um ano de 50% de bolsa, se eu não me engano, né? Mais ou menos isso. A mensalidade integral eu não consegui pagar naquele momento. Eu financiei, né? Fiz um financiamento estudantil e fiz a faculdade. E hoje eu atuo como assistente social. Estou nesse processo de inscrição do Conselho Regional de Psicologia, mas eu pretendo fazer assim aos poucos essa transição do serviço social para a psicologia. Eu não pretendo atuar nas 2 profissões por muito tempo. Mesmo quando eu fizer essa transição, eu pretendo cancelar o meu registro profissional como assistente social. Mas o que eu queria dizer para vocês é que assim, é muito desafiador, sabe? Passa muita coisa pela cabeça da gente. Nossa, eu vou deixar, eu estudei 4 anos, né? Eu poderia estar fazendo, eu já poderia estar doutora na área de serviço social, outra área que eu quisesse que tivesse ali a ver, né, com a graduação.
Mas eu fiz, gente, eu cheguei a fazer processos seletivos para mestrados, provas de proficiência e tudo, sabe? Mas sabe quando você deseja muito uma coisa e aquilo te incomoda, o quanto que você não realiza? Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. Gente, eu tô brilhando aqui, meu Deus. É por conta do calor. Aqui tá muito quente no Espírito Santo hoje. Em Jaguaré tá muito quente, tá, gente? Por isso que eu tô brilhante desse jeito. Desafiador, porque você se questiona se você fez a escolha certa, por que você não fez daquela forma, ou por que você não esperou mais um pouquinho para fazer o que você queria fazer, sabe? Esses questionamentos internos. E uma coisa que pega muito também, que aconteceu comigo, e eu acredito que com muitos de vocês, muitas pessoas isso acontece, é de levar em consideração o que os outros podem estar pensando, o que os outros podem estar dizendo ou questionando da sua escolha. Como eu ouvi coisas do tipo assim, pra que você vai fazer outra faculdade? Você tem uma já. Eu espero que não seja mais um diploma na gaveta, sendo que meu diploma não foi engavetado como informei, né? Mas tudo bem. Coisas desse tipo, né? Assim, você sabe que é um desgaste a mais, porque foram 4 anos muito desgastantes, de ônibus ida e volta todos os dias praticamente, né? Estágio que exige muito, 3 estágios específicos que exigem muito da gente fisicamente, né? Pagar passe escolar, no nosso caso, que tínhamos que ir de ônibus por estudar em outra cidade. Então, deixar de fazer outras coisas que poderia fazer, que são importantes também, como cuidar mais da saúde, descansar mais, dormir melhor, todas essas coisas, gente. Eu vivi isso por 4 anos. E aí, eu tive que viver tudo isso de novo por mais 5 anos na faculdade de psicologia. Então, assim, o que eu quero dizer hoje para vocês com tudo isso? É que os questionamentos, eles sempre vão existir. A transição de carreira não é fácil, não é um processo fácil. Mas eu tô aqui para dizer para vocês de que se você deseja muito alguma coisa, não só em questão de faculdade, eu fiz tal curso, quero mudar e fazer outro. Não, mas às vezes de trocar de área mesmo, de atuação, às vezes trocar de área profissional. Vamos supor que você seja psicólogo, e tá assistindo esse vídeo, né? E você já atuou por tantos anos na política pública e você nunca se aventurou por outra área da psicologia, nunca fez clínica. Por que não, se você deseja isso, sabe? Ou você como assistente social, talvez você tá aí agarrado na política pública de assistência, que é o que mais emprega no Brasil, o assistente social, que eu acho que é uma das profissões que mais deveriam ser valorizadas, né, somada aí ao professor. Por exemplo, pessoas que fez uma graduação, mas que no final das contas queria ter o seu próprio negócio, queria ser lojista, sabe, queria empreender na área da beleza, por que não? Sabe, eu acho que a gente se agarra muito, se prende, se paralisa nisso, se preocupando com o que os outros vão dizer. Outra coisa que é muito comum acontecer, eu tô velho demais pra isso, já foi. Quantas vezes a gente não escuta alguém dizendo assim, ixi, tipo, agora já é tarde, né, já tô velho, já tô velha. Isso não existe, gente. Isso mudou muito, sabe? A gente tem que pensar o seguinte, que a vida é uma só. E era isso que eu pensava, que eu não poderia ser injusta comigo mesma, de não realizar o meu sonho. E eu tenho certeza que a análise pessoal me ajudou muito nesse processo, sabe? Muito. E eu acredito muito em Deus, e eu acredito que Deus, Ele não nos fez para ficarmos paralisados no tempo, sabe? O meu grande exemplo quando eu falo de Deus, de fé, é o próprio Jesus. Ele não parava, gente. Se ele chegava num lugar e ele não era bem-vindo, bem recebido, a sua mensagem, né, não era acolhida, ele, pernas para que te quero, ir para outra região onde as pessoas queriam ouvir ele falar. E às vezes na nossa vida é assim, a gente fica agarrado numa coisa que não tá feliz, que não tá legal, e a gente não sai do lugar. Por quê? Por medo de consequências das nossas escolhas, porque toda escolha implica uma consequência. Por medo do que vão dizer, e daí o que vão dizer, a vida é sua. Não seja injusto com você. Se você deseja realmente, do fundo do seu coração, claro, né, você não vai pedir um emprego assim, não tô aqui dizendo isso, né, de uma hora para outra, pedir conta de onde você tá, encerrar um contrato, assim, não. Você vai
Você vai ponderar, claro, vai usar o bom senso, mas você não vai deixar de correr atrás do que você sonha. Bom, gente, o vídeo de hoje era essa mensagem, né? Um vídeo com um formato um pouco diferente, é mais reflexivo mesmo, para a gente pensar os nossos sonhos. O que nós estamos fazendo com os nossos sonhos? Nós estamos engavetando os nossos sonhos ou a gente está fazendo por onde realizar estes sonhos? Sem nos preocupar demasiadamente com o tempo cronológico ou com as pessoas, ou se aí dentro o negócio está meio mal resolvido, você acha que sozinho talvez ficou difícil tomar essa decisão, procura ajuda profissional, procura orientação profissional. São os profissionais competentes que podem te ajudar nesse processo de transição de carreira, ou de afunilar essa escolha que você quer para a sua vida profissional, assim como em tantas outras áreas. Então, se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, eu peço que você deixe o seu joinha para eu entender que você gostou e para que eu possa trazer mais conteúdos semelhantes aqui para o canal, sempre linkando aí, né, claro, com a psicologia, tudo, com a vida, né, gente? E aí, se você não é inscrito mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que sempre que chegar vídeos novos você fique sabendo em primeira mão, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!